Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, gravando mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e dessa vez trazendo para vocês um tema bastante interessante, que é a função da dor, lendo um trecho do livro A Grande Síntese, de Pietro Baldi, onde ele comenta, onde ele faz uma bem interessante explicação do que é a dor, a função da dor, principalmente nos dias atuais que estamos vendo tantos acontecimentos mundo afora de catástrofes coletivas e que termina sensibilizando a todo mundo que fica a par dessas notícias e que tudo isso faz parte da mudança no planeta, da limpeza planetária, da transformação no planeta e da humanidade, já tanto previsto por tantos grandes seres de luz, profetas que profetizaram há séculos ou algumas décadas atrás, e que agora estão se realizando. Então Pietro Baldi coloca a função da dor. A atitude de vossa mentalidade diante do fenômeno da dor é a de defesa e de rebelião. A ciência fez faiscar em vossas mentes a ilusão de uma possibilidade de paraíso imediato na Terra e desencadeou uma guerra contra a dor, mesmo à custa de qualquer prostituição moral, num paroxismo de terror que revela como, mesmo nas obras de sua audácia, esconde-se uma zona cinzenta de fraqueza, uma alma cega diante dos objetivos supremos. Mas essa atitude de espírito não alçou sua meta e jamais, mesmo no estrondo de tão grande progresso, a dor assanhou-se tanto mais aguda e profunda. Nunca se viu maior vazio no espírito, faltando a coragem de lutar e saber sofrer. A ciência não compreendeu que a dor tem uma função fundamental de equilíbrio na economia da vida e, como tal, não pode ser eliminada. Ela é íntima função de ordem, função biológica construtiva, como excitante de atividades conscientes. O tão criticado estado de alma de resignação paciente é uma virtude de adaptação, de resistência e de defesa que os povos modernos estão perdendo. A ciência movimentou-se para eliminar as causas próximas da dor. Ela, porém, corresponde a uma lei de ampla causalidade, cujos primitivos e distantes impulsos é mister pesquisar. Essas causas estão na substância dos atos humanos, na natureza individual. Enquanto o homem for o que é, e não souber realizar o esforço de realizar-se a si mesmo, a dor será parte integrante de sua vida, com funções evolutivas fundamentais. Portanto, é irredutível fator substancial que impõe a evolução. Sei muito bem como é o homem moderno e não lhe peço a perfeição imediata. Digo-lhe, entretanto, que se não for capaz de melhorar-se e enquanto não modificar-se, todas as dores que lhe sobrevierem serão justas e bem merecidas. Então, a princípio, pode parecer um texto um tanto chocante pela abordagem direta que Pietro Baldi faz. E diga-se passagem, nos livros, nas suas obras, ele recebia toda uma inspiração superior para escrevê-los. E aí ele fala, da questão da dor, que faz parte da vida humana, da evolução humana,
e por causa da dor, infelizmente, o ser humano termina evoluindo, porque o ser humano poderia evoluir pela questão de tomada de consciência e por essa consciência passar a praticar o bem, passar a ser menos egoísta ou não egoísta. E, no entanto, o que se vê hoje no mundo material aí fora? Cada vez maior o egoísmo, cada vez maior a individualização de comportamento, cada vez mais as pessoas indiferentes com o problema alheio. E aí, por isso ou por aquilo, por fenômenos naturais, como temos observado, a nível coletivo, mas também a nível individual, através de doenças, através de problemas fisiológicos, o ser humano sempre teve a dor como sua companheira de caminhada, mas ela só existe, como o Pietro Baldi coloca aqui, por necessidade evolutiva. Então, enquanto o ser não evolui, enquanto o ser não toma essa consciência, enquanto ele não desperta para valores maiores, enquanto ele não aceita mudar, e isso é um fator muito difícil para o ser humano, mudar, querer mudar, infelizmente a dor será a sua companheira, porque justamente a dor mostra para cada pessoa o quanto ela deve mudar, o quanto ela deve ser diferente, o quanto ela deve despertar para conceitos superiores, para níveis de transcendência. Então, não que a dor seja necessária para se evoluir, mas é necessária quando a maior parte do ser fica indiferente à sua própria evolução. E aí os bloqueios de outras vidas somados aos bloqueios dessa vida se somam e fazem com que a pessoa insista naquela mesma ilusão de viver o mundo material egoisticamente. E ele continua dizendo: pobre ciência, muda diante dos problemas substanciais. Pobres crianças, que odiais a dor que vós mesmos quisestes e que semeasteis, que tendes a ilusão de vencê-la, calando-a e escondendo-a ao invés de compreendê-la. Os problemas só se resolvem quando são enfrentados com lealdade e coragem. No meio de tanto progresso, cada um caminha mudo dentro de si mesmo, a sorrir numa máscara de cortesia que esconde seu fardo de males secretos. A cada dia novos excessos em todos os setores, excitando novas reações de sofrimentos futuros. Se o homem tem de ser livre e, no entanto, ignora as consequências de suas ações, uma dor atroz que o flagele é para seu bem, a reação necessária e proporcional à sua sensibilidade. Isto é inevitável quando a orientação da vida for toda errada. A lei das coisas nem por isso se modifica, mas reage a cada momento para fazer-se compreender. Em sua ingenuidade, o homem pretenderia violar e modificar a lei que ele se refere às leis superiores, torcendo-a a seu favor. Está iludido de que pode e sabe tudo, fraudando a todos. Ri-se das reações e considera o irmão caído como um falido, ao invés de estender-lhe a mão para que a encontre estendida para si quando for sua vez de cair. Deveria, ao contrário, compreender que num mundo em que nada se cria e nada se destrói, também no campo das qualidades morais sutis, só se neutraliza um efeito ao reconduzi-lo invertido para a sua causa, a fim de aí encontrar sua compreensão. Então, ele de forma brilhante coloca que
enquanto o ser ainda é criança espiritual, enquanto o ser ainda é ingênuo ou prefere ser ingênuo, a dor termina lembrando ele da necessidade de evoluir e de mudar. E aí não adianta a ciência vir com medicações para tirar a dor, muitas vezes dor física, né? Porque a dor física tem uma razão de ser que não é apenas físico, não é apenas fisiológico. Às vezes a dor física está relacionada a bloqueios que geramos de outras vidas ou nessa mesma, por excessos que fizemos, por nosso descontrole do nosso próprio ego, e que tais atitudes, como ele descreve ali, terminam trazendo consequências mais dia menos dia para o ser. Então, continuando, ele diz: não se anula uma quantidade de caráter consciente e moral se não for absorvida pela vida. A mentalidade moderna, míope, limita-se ao jogo da defesa imediata contra uma força que volta sempre. Com constante esforço, expulsa ao invés de absorver-lhe o alívio que a esgota. Para não ver e para atordoar-se nos prazeres, aumenta com novos erros, que voltam sempre em forma de novas dores. Assim, homens, classes sociais e nações transferem-se uns aos outros essa massa saturada de débitos, que também muitos conhecem como karma, né? Que circula por todos, passa de geração em geração e fica sempre a mesma, porque ninguém a absorve. Então vemos aqui que ele se refere, passa de geração em geração, porque não é aquela história de que muitos falam que o defeito dos pais possa, ou os erros dos pais possam recair sobre os filhos, mas ele se refere que passa de geração em geração, porque muitas vezes a perpetuação de conceitos errados, de um modo de vida errado, vai interferir nas gerações futuras, que serão os próprios seres reencarnados para continuarem evoluindo. Então, se os conceitos, os sistemas que se vive não são modificados, não são revistos, vai ser passado de geração em geração, de pais para filhos, de avós para netos, o erro, e a coisa vai se perpetuando. A consequência é que a dor vai continuar existindo no meio humano, porque justamente é uma perpetuação do erro, né? Então, se não chega a um ponto que a humanidade toma consciência se torna mais evoluída, ela não vai conseguir perceber o erro que faz, ela não vai querer abrir mão daquilo que ela acha que é agradável, que é bom, e assim, inevitavelmente, a evolução nunca se dá. E ele continua dizendo: que diremos ao homem comum que sofre, mesmo ignorando? É bem triste por vezes o quadro de reações naturais que denominais castigo divino. Inútil negá-lo, todos sofrem, mas mais ou menos. Todos se debatem entre os braços do monstro. Pobre ser, o homem. Não só permanece pagão, mas bestial na substância. Abaixa tudo a seu nível: religião, Estado, sociedade, ética. Para adaptá-los à sua condição, realiza uma contínua redução de todos os valores morais, permanecendo nos instintos primordiais do furto e da guerra. Precisa atravessar dores ingentes, porque só elas poderão fazer-se entendidas, abalando sua consciência. A gente vê aqui que ele descreve exatamente o que a humanidade tem feito até hoje, quando conceitos
muito evoluídos, passados por grandes hierarquias ao longo da história da humanidade, trouxeram impulsos para o ser humano evoluir, para o ser humano se transformar, para vencer o primitivismo, mas que, no entanto, o ser humano sempre baixou esses conceitos, baixou esse nível elevadíssimo de tomada de consciência para o nível dele, que é um nível comum, um nível terra a terra, um nível materialista e também o nível do ego. E aí ele continua dizendo: a alma humana que hoje amontoou sobre si um fardo tão embaraçoso de inútil cerebralismo, se referindo a inútil parte mental, parte cerebral, né? Não vê esses equilíbrios espontâneos e simples. Então, para o paroxismo de um dinamismo frenético, sua alma é fraca e primitiva, e poderia fazê-lo recobrar a razão, mesmo deixando-o livre, senão a imensurável massa de dores? Então, vocês veem, né, que o ser humano é livre para fazer o que quer, mas a única coisa é que ele tem que responder pelos seus atos, que tudo que ele fizer de excesso, tudo que ele fizer de mal ao próximo, inclusive ao planeta, ele vai ter que arcar com as consequências. Está equilibrado em seu nível, oprimido por ásperas lutas e por uma realidade de dores. Iludido, insensível, inconsciente, o homem resiste a qualquer melhoria substancial, corre atrás dos sentidos, ambiciona a ascensão exterior, econômica, ávido para abusar de tudo, imerso no egoísmo do momento, ignorante do amanhã, fechado em seu horizonte. Ele descreve, impressionante, um livro que foi escrito ainda na década de 50, como o ser humano até hoje é, com toda essa tendência materialista, né? E que não insiste em não abrir os olhos, abrir a consciência para o nível espiritual. Por isso que o interesse pelo nível espiritual, o interesse por conceitos elevados, o interesse por tudo aquilo que é transcendente é tão pouco procurado por essa humanidade, é desprezado até pela maioria da humanidade, porque o lado espiritual justamente é o lado que convida o ser humano a se modificar, a se elevar, a transcender. E enquanto o ser humano dá vazão ao seu ego somente, ele vai ficar sempre naquele mesmo nível. Daí a dor vem para acordá-lo e mudá-lo de posição. Continuando, ele diz: se o gênio não se abaixar até ele, certamente que nada saberá fazer para alçar-se até o gênio. As verdades são julgadas, mas o desfrutamento dos ideais é tão velho quanto os homens, e a sociedade habituou-se a considerá-los mentira. Cada um sabe por instinto, filho de experiências seculares, que por trás de tantas ostentações de coisas grandes existe a própria miséria moral e material, que aquelas são retórica e esta a realidade. Acredita nas verdades em que todos creem. A festa do próprio ventre é a vitória por qualquer meio. A palavra é dada à dor, única marteladora eterna de destinos e forjadora de almas. Ela ficará enxertada no esforço da vida, cotejando cada dia e com grandes lufadas periódicas coletivas para atingir as almas e deixar nelas suas marcas. Para chegar à solução do problema é indispensável o aperfeiçoamento moral, o remate do amadurecimento biológico do super-homem, ele quer dizer o amadurecimento de um corpo físico que responda a um super-homem, ou seja, o homem mais consciente, mais evoluído, um homem realmente em evolução. E é preciso, com
Com isso, na inspiração da hierarquia maior, que conhecemos como Jesus ou Cristo, e refazer a vida individual e coletiva nas bases do amor. É necessário saber reencontrar na dor uma força amiga, da qual se compreendem as causas, a função, e dela se utiliza para a própria ascensão. A dor é o esforço necessário da evolução, é a essência e a razão da existência. Contém o germe de uma felicidade cada vez mais alta que o homem deve conquistar. Esses equilíbrios são insuprimíveis e indispensáveis à respiração do universo. Se a dor for a evolução anula progressivamente a dor. Então a gente vê aí que realmente no momento que o ser humano toma consciência daquilo que ele deve fazer, de como ele deve agir, botando em prática a harmonia, o amor ao próximo, o ser humano vai automaticamente se afastar da dor, seja a dor moral, seja a dor física, porque uma coisa leva a outra, né? Um desequilíbrio moral, um desequilíbrio de atitude, de pensamento, de sentimento, gera inevitavelmente mais dia, menos dia, a dor que ele vai ter que responder pelos atos que fez contra o próximo. E assim é o que vivemos hoje, né? Um planeta em transformação, em graves transformações, uma humanidade em crise de vários aspectos, mundo material caminhando em franca decadência, com tantas crises também econômicas e políticas, mundo afora, tantas guerras, tantas mortes, e o ser humano sempre insistindo na mesma fórmula, na mesma forma de agir, que nunca muda, né? Então aí a necessidade de cada um de nós, nesse momento, principalmente se elevar, sintonizar com os planos superiores e se modificar internamente, não se modificar para os outros, para a sociedade, mas se modificar para si mesmo, e se modificando para si, dentro de conceitos maiores, a gente vai também automaticamente modificando o meio onde vivemos. Então, um tema bastante interessante, eu achei, pelo menos, espero que vocês também tenham gostado, e que faz a gente refletir bastante, analisar bastante o nosso dia a dia, o que fazemos, e entender até o porquê das nossas dores, porque que elas vêm até nós e nos cutucam. Então é isso aí por hoje que eu queria trazer para vocês. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo, até o próximo assunto. Até mais!